O Oriente Médio, um nome que evoca imagens de história milenar, terras sagradas, e um conflito que parece insolúvel. Mas o que realmente está por trás dessa tensão constante? São apenas disputas por terra? Ou há camadas mais profundas? Segredos enterrados sob séculos de história, promessas sussurradas e traições que ainda ecoam? Prepare-se para uma investigação. Vamos tentar desvendar o quebra-cabeça do conflito mais complexo do nosso tempo. Olá, detetives da história. Bem-vindos ao canal. Hoje, nossa missão é diferente. Não vamos apenas contar a história do Oriente Médio. Vamos investigá-la. Vamos procurar as pistas, conectar os pontos e tentar entender os motivos ocultos que transformaram essa região em um barril de pólvora. É uma narrativa cheia de reviravoltas, onde impérios caem, novas forças emergem das sombras e decisões tomadas em salas fechadas mudam o destino de milhões. Em cerca de 10 minutos, vamos expor os arquivos confidenciais do passado para entender o presente. Nossa investigação começa em um tempo distante, sob o manto de um gigante adormecido, o Império Otomano. Por séculos, ele manteve uma ordem complexa sobre vastos territórios, incluindo a terra que hoje chamamos de Israel e Palestina. Árabes, judeus, cristãos, todos viviam sob a mesma bandeira, com suas próprias comunidades, seus próprios segredos. Mas o império estava enfraquecendo. E onde há fraqueza, novas forças começam a se mover nas sombras. Foi nesse cenário de declínio que duas ideias poderosas, quase como agentes secretos, começaram a recrutar seguidores: o nacionalismo árabe, sonhando com a união de um povo disperso, e o sionismo, a busca por um lar ancestral, um refúgio seguro em uma terra que, para muitos judeus na Europa, era apenas uma memória distante, mas para outros, era o lar contínuo. A imigração sionista para a Palestina otomana começou discretamente, mas logo se tornou um movimento visível, gerando os primeiros sinais de alerta para a população árabe local. O grande catalisador, a reviravolta que precipitou tudo, foi a Primeira Guerra Mundial. Enquanto o mundo estava em chamas, as potências europeias viam no Império Otomano uma presa fácil. E nos bastidores, acordos secretos estavam sendo costurados. O Acordo Sykes-Picot, um mapa traçado em segredo por britânicos e franceses, dividindo o futuro do Oriente Médio entre si, sem se importar com quem vivia lá. Ao mesmo tempo, promessas eram feitas aos árabes em troca de sua revolta contra os otomanos, a promessa de um grande reino árabe independente na correspondência McMahon-Hussein. Mas havia outra promessa, uma que mudaria tudo para a Palestina, a Declaração Balfour, onde o Reino Unido expressou apoio a um lar nacional para o povo judeu. 3 promessas, muitas contradições, uma teia de enganos que plantaria as sementes de décadas de desconfiança. Com a derrota otomana, o Reino Unido assumiu o controle da Palestina sob um mandato. A missão oficial era preparar a terra para a independência, mas a missão real, ditada pela Declaração Balfour, parecia ser outra. A imigração judaica aumentou, impulsionada pela perseguição na Europa. A tensão no solo cresceu. Árabes e judeus, antes vizinhos sob o império, agora se viam como rivais por um futuro incerto. A violência eclodiu. O mandato britânico se tornou um campo minado, e os britânicos, incapazes de controlar as forças que haviam liberado, decidiram sair. A ONU entrou em cena com uma proposta, a Partição de 1947. Dividir a terra em 2 estados. Parecia uma solução lógica no papel, mas ignorava a realidade no terreno e a profunda oposição árabe. Foi uma faísca. Em 1948, com a declaração do Estado de Israel, a faísca virou incêndio. A Primeira Guerra Árabe-Israelense explodiu. O resultado? Israel sobreviveu e expandiu seu território. Mas para centenas de milhares de palestinos, foi a Nakba, a catástrofe, a perda de suas casas, o início de uma vida como refugiados. Uma ferida aberta que nunca cicatrizou. As décadas seguintes foram uma série de confrontos. A Guerra de 1967, um ataque preventivo israelense que resultou na ocupação de vastos territórios palestinos e árabes. A Guerra de 1973, um ataque surpresa árabe no dia mais sagrado para os judeus. Cada guerra, cada batalha, adicionava novas camadas de dor e desconfiança. Houve tentativas de paz, momentos de esperança.
como os acordos de Oslo nos anos 90. Líderes que apertaram as mãos, vislumbrando um futuro diferente. Mas por que falhou? Extremismos de ambos os lados, questões cruciais deixadas sem resposta: fronteiras, Jerusalém, refugiados, assentamentos. O processo de paz, como um arquivo classificado, foi arquivado, deixando para trás apenas perguntas. Enquanto isso, uma nova peça se encaixava no quebra-cabeça regional. A Revolução Iraniana de 1979. O Irã, antes um aliado ocidental, se transformou em uma república islâmica, com uma agenda revolucionária. E um de seus alvos principais, Israel. O Irã começou a tecer uma rede de influência, apoiando grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas nos territórios palestinos. Uma guerra nas sombras começou, travada através de procurações, ataques cibernéticos e operações secretas. E no centro dessa rivalidade, um mistério crescente: o programa nuclear iraniano. O Irã diz que é para a energia. Muitos, no Ocidente e em Israel, temem que seja para uma bomba. A agência atômica da ONU monitora, mas as dúvidas persistem. O documento que analisamos aponta que a agência acredita que o Irã já tem capacidade para 9 bombas, Israel teme que sejam 15. Um sinal vermelho acendeu. A própria agência atômica da ONU diz que o Irã teria já capacidade para construir 9 bombas atômicas. Israel acredita que o número seja maior, talvez por volta de 15. E o Irã começou a fazer testes de armas não atômicas, mas testes de armamentos, que serviriam para ele empacotar essa bomba. Recentemente, essa tensão latente explodiu em ataques diretos. O documento descreve um ataque israelense de grande escala, algo que, segundo a análise, não aconteceu antes porque os Estados Unidos da América não permitiam ou não ajudavam como Israel queria. Mas o cenário mudou. Até então isso nunca tinha acontecido porque os Estados Unidos não permitia que Israel fizesse esse ataque, não permitia, e não ajudava do jeito que Israel queria. Então está por agora porque o cenário mudou, porque Israel estava mais bem preparada, porque Israel tem tido uma série de vitórias sequenciais com o Irã. O Irã está enfraquecido. O Irã tem mostrado que não tem como responder. Os Estados Unidos não disse não. Israel agiu, buscando atrasar o programa nuclear e atingir lideranças. Mas o que o Irã fará a seguir? Acelerar a busca pela bomba? Fechar o Estreito de Hormuz, a verdadeira bomba atômica que pode paralisar a economia global? Ou será que os ataques podem, paradoxalmente, desencadear uma instabilidade interna no Irã? O Irã pode seguir num outro caminho, que seria então construir agora uma bomba atômica mais rápido do que nunca. A segunda opção do Irã é o que a gente chama da verdadeira bomba atômica, que ele já tem, que é fechar o Estreito de Hormuz. Se Israel já está pensando em talvez derrubar o regime iraniano, podem causar uma instabilidade interna no país. As reações internacionais são cautelosas, alguns países árabes até se aproximando de Israel, unidos pelo medo de um inimigo comum. O Irã, apesar de o ataque ter sido telegrafado, pareceu pego de surpresa em alguns aspectos, mostrando talvez uma vulnerabilidade inesperada. O Irã foi pego de surpresa, o que é surpreendente, né? Porque o ataque está sendo telegrafado, porque a semana inteira estavam se falando disso, e o Irã está ouvindo as notícias, e não conseguiu se preparar. Então, aí está. Uma rápida investigação pelas camadas da história do Oriente Médio. Vimos como as decisões de séculos atrás, as promessas secretas da Primeira Guerra Mundial, as guerras e as rivalidades ideológicas e nucleares se entrelaçam para criar o cenário volátil de hoje. O conflito no Oriente Médio não é um mistério sem solução, mas um quebra-cabeça complexo cujas peças estão espalhadas por toda a sua longa e turbulenta história. E a investigação, claro, continua. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Espero que essa perspectiva mais investigativa tenha te dado novas chaves para entender o que acontece no Oriente Médio. Se você encontrou alguma pista interessante ou tem suas próprias teorias, deixe um like e compartilhe nos comentários abaixo. Vamos continuar essa investigação juntos. E se você quer desvendar outros mistérios da geopolítica e da história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca os próximos arquivos secretos que vamos abrir. Obrigado por participar desta investigação. Até a próxima, e fiquem atentos.